Voltamos aí do nosso break para o bloco 3 da nossa aula 8. Estamos estudando os bens que comunicam, artigo 1660, estudamos o inciso 1 e agora o inciso 2. O que comunica? A lei traz essas hipóteses aqui para você não ter dúvidas, tá? Inciso 2. Os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem concurso de trabalho ou despesa anterior. Doutor, aqui entra o Real Cap. Aqui entra a loteria, a lotomania, a loto não sei o que, diabo loto. É o que tu quiser, loto. Né? Entra aqui o jogo, a aposta, descobrimento de tesouro, sorteio, né? Tudo que vier de sorte, né? Tu, não, meu Deus, eu estava esperando, ganhou 1 milhão. Você jogou ali, fez um joguinho ali de 10 reais, né? Acabou ganhando aí na Mega, sei lá de quanto, ganhou aí 2 milhões de reais. Doutor, esse valor é dos dois. Professora, mas eu comprei, né? Esse prêmio, esse bilhete, eu comprei com um valor só meu. Né? Eu que fui lá, eu que fiz o jogo, eu que escolhi os números, ela não deu um centavo, não ajudou a escolher nenhum número. Não interessa. É dos dois, é por isso que a gente tem caso aqui no Brasil, né, da mulher que quer matar o homem para pegar o valor todo aí, né? Doutora, é dos dois, então cuidado com esse exemplo que eu tô te dando. É aquilo que vier por fato eventual, né, foi uma eventualidade, você não estava esperando e acabou ganhando aí um prêmio, né, algum valor aí. Então, esse valor comunica no regime de comunhão parcial, tá bom? Inciso 3. Os bens adquiridos por doação, herança ou legado em favor de ambos os cônjuges. Muito cuidado aqui, pelo amor de Deus. Eu acabei de falar lá em cima que o bem que você recebe por herança, por doação, não comunica no regime da comunhão parcial, não comunica. E essa é a regra. Mas toda regra tem a sua exceção. Pelo amor de Deus, doutor, cuidado aqui. Qual é a exceção? A exceção está no artigo 1660, inciso 3. Aqui, os bens adquiridos por doação, herança ou legado em favor de ambos os cônjuges. Então, entenda. Quando você recebe uma herança, esse bem é só seu. Mas, se o autor da herança, né, se o falecido, o decujus, falar assim, olha, falar por testamento, tá? A cota da Juliana vai ser comunicável. Vou deixar de herança para ela, a cota dela para ela e para o marido dela. Aí vai comunicar. Ou então, se alguém doar alguma coisa para mim, meu pai quer me doar um automóvel. Se no ato de doação, né, no escrito de doação, ele colocar lá que é comunicável, aí vai comunicar. Então, entenda. Bens de herança, de doação, eles não comunicam em regra. Mas se tiver uma cláusula expressa de comunicabilidade, aí vai comunicar, mas eu preciso de uma cláusula expressa, específica, afirmando e atestando a comunicabilidade. Se for comunicável, a cláusula, né, por óbvio, o meu cônjuge vai ter direito à metade. Mas aqui entenda, a regra é que não comunica. A exceção é a cláusula de comunicabilidade, que tem que ser expressa. Só uma observação aqui. Legado, doutor, é um bem individual na herança, tá? A herança é uma porcentagem, é um todo. Então, se algum falecido deixar ali 10% do patrimônio dele para mim, ele tá deixando uma herança, é 10% do todo. Mas se alguém falecer e falar assim, deixo o meu carro X para Juliana, isso é um legado. A herança é uma universalidade, o legado é um bem específico dentro da herança, tá? Então, eu estou recebendo aí um legado. Não interessa se é herança ou se é legado. Vocês vão estudar isso em sucessões. Não interessa se é herança ou se é legado. Se vier com cláusula de comunicabilidade, o meu cônjuge tem direito à metade. Mas isso é uma exceção. Tanto que essa cláusula tem que ser escrita, tem que ser expressa. Inciso 4. As benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge. Mesmo que o bem seja particular, mesmo que seja um bem incomunicável, aquele que fica só no meu patrimônio,
Se eu fizer alguma benfeitoria, comunica. Lembra daquela casa de praia que eu falei para vocês que eu recebi por herança? Bom, essa casa de praia, ela é incomunicável, mas se a gente faz uma reforma da casa e há uma valorização do imóvel por causa dessa reforma, por óbvio, doutor, essa diferença de valores vai comunicar. Se eu tenho um automóvel que eu trago, né, para dentro do casamento, quando eu era casada eu já possuía. Se após o casamento meu marido resolve recalchutar o carro, né, a gente troca aí as rodas do carro, bota um som melhor, põe banco de couro no carro, todas essas benfeitorias que forem feitas, as benfeitorias, o valor das benfeitorias vai comunicar. Aquilo que o bem valorizar, essa diferença de valores vai comunicar. O automóvel valia 80 mil, após as benfeitorias ele passa a valer 90 mil, que seja, desses 10 mil, então metade meu, metade dele, ele tem um direito. Por quê? Porque na constância do casamento foi empregada essa benfeitoria, foi realizada essa benfeitoria, então comunica, tá bom? Elas vieram aí do esforço comum do casal. Cuidado, gente, esforço comum não é só dinheiro não, tá? Já acabei de mencionar para vocês, o esforço comum ele pode ser considerado aí também na questão da mulher que fica em casa, do marido que fica em casa cuidando dos filhos, é um esforço comum, pô, nós estamos juntos nessa, né? Comunhão plena de vida. Os frutos dos bens comuns ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento ou pendentes ao tempo que cessar a comunhão. Cuidado, pessoal, com os frutos. Não interessa se eu estou falando de um bem comum ou de um bem particular. Não interessa se é bem que entra ou se é bem que não entra na comunhão. Qualquer bem que produzir frutos, os frutos são dos dois. É por isso que quando eu trouxe para o casamento um imóvel, foi um imóvel que eu já possuía ao casar, eu deixei alugado, o aluguel que eu estou recebendo desse imóvel, mesmo que o imóvel seja só meu, esteja só no meu nome, metade do aluguel é do meu cônjuge, tá certo? Ele faz jus, né? E se a gente cessar a união, cessar o casamento, se é um fruto pendente, né? A gente termina o casamento aí, quando já venceu o aluguel, ainda que a pessoa não tenha pago esse aluguel, quando ela pagar esse aluguel, como ele já estava vencido, quando ela for pagar esse aluguel, o valor desse aluguel pertence metade a mim e metade ao meu cônjuge. É por isso, doutor, que no regime da comunhão parcial, nós mencionamos na aula passada, né? Quando eu sou casada e eu tenho um imóvel que eu trouxe para o casamento, é um imóvel particular, é um imóvel que está só no meu nome, é por isso que eu preciso da autorização do meu cônjuge para alienar ou gravar de ônus real. Porque embora ele não tenha direito a esse bem, o imóvel é só meu, não comunica. Mesmo que ele não tenha direito ao bem, ele tem direito à metade dos frutos desse bem. Então é por isso que ele tem que anuir, que ele tem que consentir, que ele tem que outorgar a venda. Por quê? Porque dali, daquele bem, mesmo que seja um bem só meu, ele está percebendo, colhendo frutos, tá? Os frutos se comunicam. Cuidado, abençoado, num bem particular, o bem não comunica, mas os frutos desse bem são comunicáveis. Se for um bem comum, o bem comunica. E os frutos, por óbvio, também vão comunicar, tá certo? Artigo 1662. No regime da comunhão parcial, presumem-se adquiridos na constância do casamento os bens móveis, quando não se provar que o foram em data anterior. Todos os bens móveis que eu adquirir ali na constância do casamento, né, que guarnecerem a nossa residência, presumem-se dos dois. Qualquer bem móvel vai entrar na comunhão parcial, tá certo? Agora, é claro que eu devo provar que foi um bem que eu adquiri anteriormente. Então, vamos supor aqui, se na minha casa tem um fogão, uma geladeira e tudo mais, né? O fogão e a geladeira eu tinha quando eu casei. Quando eu morava lá na minha pensão que eu estudava, eu tinha um fogão e uma geladeira e eu trouxe para dentro de casa. Cuidado, presume que esse fogão e essa geladeira é dos dois.
como a lei traz essa presunção no artigo 1662, eu é que tenho que provar que não. Eu é que tenho que provar que eu já possuía o fogão e a geladeira quando eu casei, tá certo? Então, cuidado aí com relação a essa observação dos bens móveis, presumem-se adquiridos na constância do casamento, tá? Automóvel é a mesma coisa, né? Eu possuía o automóvel quando eu casei, mas se porventura ele quiser a metade desse automóvel, como existe essa presunção, eu é que tenho que provar. Não, não, não. Quando eu casei, eu já possuía esse bem, tá certo? Ou foi um bem que veio subrogado de um bem anterior ao casamento. É muito interessante essa questão de bens subrogados, doutores. Uma vez eu fui fazer um divórcio de um casal, pensa no trabalho, porque eles estavam brigando por um imóvel. E o cara, ele deu praticamente o dinheiro todo do imóvel, não na constância do casamento, mas veio de bem subrogado. Ele tinha um armazém, aí ele vendeu o armazém, comprou outra coisa. Ele fez umas 4 compras e vendas no curso do casamento e a gente ia ter que sair pegando os valores, tudo certinho, para saber em porcentagem quanto desse último imóvel veio de um bem subrogado, tá? Eu sei que no final da história nós conseguimos provar que 75% do imóvel do casal, 75% veio de bem subrogado, né? Veio de um bem que ele tinha antes do casamento, que ele vendeu, comprou, já na constância do casamento, mas tudo subrogando, né? Vendeu, comprou outro bem, subrogou, vendeu, comprou outro bem, subrogou, até chegar nesse imóvel. Então, no valor do imóvel, ele deu, de fato, 75 mil de bens subrogados, né? 75% de bens subrogados. E os outros 25%, a gente dividiu aí, né, quem integrou a meação foi metade dele e metade dela, mas até 75% veio de bem particular, veio de bem exclusivo dele, né, anterior ao casamento, teve como causa um título anterior ao casamento. Regime da comunhão universal de bens, pessoal. O regime da comunhão universal, que era o regime legal até 1977, né, é um regime em que eu tenho os bens do marido, antes do casamento, eu tenho os bens do marido e os bens da mulher. Após o casamento, eu não tenho mais bens do marido e bens da mulher e bens comuns, não. Eu só tenho bens comuns. Então, antes do casamento, os bens do marido e os bens da esposa. Após o casamento, tudo passa a formar uma única massa patrimonial, um único patrimônio, que são os bens comuns, é a massa patrimonial comum. Artigo 1667. O regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens, presentes e futuros, dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções do artigo seguinte. Então, veja, no regime da comunhão universal, vão comunicar todos os bens, né, do casal, ainda que anteriores ao casamento, todos esses bens se comunicam e as dívidas também passivas, aquelas dívidas que você possuir, com as exceções do artigo seguinte. Então, cuidado que eu tenho algumas exceções. Para você optar no regime da comunhão universal, você tem que fazer pacto antinupcial, tá certo? Então, vamos aí aos bens que são excluídos da comunhão. Antes disso, só uma observação, tá? Aqui também você tem a decisão do STJ afirmando que integra a comunhão as verbas indenizatórias trabalhistas, tá? Aquelas de dano moral não, mas as verbas indenizatórias trabalhistas de direitos adquiridos aí na constância do casamento comunicam, tá? Na mesma questão ali do FGTS, que nós mencionamos na comunhão parcial, né? No período do casamento vai comunicar essas verbas aí, tá? Os direitos adquiridos aqui na constância do casamento, tá bom? Então, vamos aí aos bens que não comunicam, tá? Artigo 1668. Bens incomunicáveis. Vamos lá? Após os comerciais aí.